A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, aqui é o pastor JC, dando sequência à reflexão bíblica do culto da família Fama, enviando aqui através desse vídeo, tendo em vista a não possibilidade de realização do culto da terça-feira. Na série de estudos sobre salvação, unidade e reavivamento, já abordando sobre reavivamento, no estudo anterior, eu apresentei as estratégias do inimigo para barrar a igreja e impedir que a igreja seja reavivada para experimentar um novo tempo. Hoje, focando essa necessidade de a igreja ser reavivada para um novo tempo, chamo a sua atenção para o chamado de Deus para o reavivamento espiritual tão necessário e tão urgente. A história da nação de Israel é cheia de grandes glórias. Trata-se de uma nação que poucas nações ousaram enfrentar em batalha e, quando fizeram, enquanto Israel permaneceu na submissão à orientação divina, sempre venceu suas guerras. No ápice do reinado de Davi, Deus entregou seus inimigos em suas mãos e houve um grande período de paz. E no reinado de Salomão, filho do rei Davi, o templo, o maior símbolo da presença de Deus entre o povo, foi construído de forma milagrosa. Os vizinhos ofereciam matéria-prima e trabalhadores em troca apenas de alimentação dos operários. Reis e rainhas, eles empreendiam grandes viagens a longas distâncias para ver com os próprios olhos a glória de Israel e ouvir a sabedoria dos seus governantes. Presentes eram oferecidos a Israel e alianças eram concretizadas. No entanto, tendo em vista o relaxamento espiritual dos reis de Israel, dos sacerdotes e também do próprio povo, a nação de Israel ela foi dividida em dois reinos. O reino do norte com sede na cidade de Samaria e o reino do sul com sede na cidade de Jerusalém. Dois centros de adoração foram levantados, um no reino do norte, na cidade de Samaria, e outro no reino do sul, na cidade de Jerusalém. Sendo que o rei Jeroboão, para evitar que os cidadãos do reino do norte fossem a adorar a Deus em Jerusalém, ele mandou construir 2 bezerros de ouro para serem adorados, um na cidade de Betel e outro na cidade de Dan, retomando assim uma prática pagã do Egito e que também foi exercida por Arão enquanto Moisés estava na presença de Deus no Monte Sinai. Com a divisão e com o retorno à prática da idolatria que distanciou o povo da verdadeira adoração ao Senhor, a nação de Israel se enfraqueceu e os inimigos eles se arregimentaram, eles se levantaram contra a nação de Israel. No ano de 722 a.C., o reino do norte, dominado pela idolatria, sob o reinado de Osés, ele foi tomado e levado para o cativeiro assírio. Olhando do ponto de vista puramente humano, o cativeiro do reino do norte pode parecer que ele ocorreu apenas porque houve manobras políticas mal sucedidas, mas a verdadeira causa foi porque o povo persistiu em seus pecados de idolatria, rejeitou os profetas de Deus, rejeitou a orientação de Deus dada a eles, resistiram a estar no centro da vontade de Deus até que Deus os removeu da sua presença. No ano 606 a.C., 112 anos depois que ocorreu o cativeiro do reino do norte, Judá, o reino do sul, foi tomado e levado para o cativeiro babilônico, onde permaneceu por 70 anos e Deus esteve trabalhando na vida do seu povo no cativeiro babilônico. O que adiou o cativeiro de Judá foi o reavivamento no reino do sul que ocorreu nos dias do rei Josias. Após a morte do rei Josias, em apenas 3 anos, os sucessores levou o reino do sul a uma decadência espiritual tão cruel que o cativeiro foi inevitável. Muitos foram os motivos que levaram as pessoas daquelas épocas a se distanciarem da comunhão com Deus e serem lançadas fora da presença de Deus, sendo necessário serem reavivadas, reanimadas e restauradas. Nos dias atuais, também as pessoas elas apreciam as suas belezas e as suas riquezas naturais. Vivem de forma idólatra, adorando deuses pagãos, adorando a riqueza, a intelectualidade, as práticas sexuais ilícitas e até pessoas que se colocam no lugar de Deus. Até mesmo pessoas denominadas cristãs comercializam, vendem e compram produtos que deveriam serem consumidos apenas por pessoas sem nenhum temor de Deus no coração e que vivem espiritualmente em trevas. A igreja ela está vivendo no meio de uma sociedade ímpia, contaminada pela imoralidade, pelas trevas das superstições, da idolatria e das falsas doutrinas.
Quanto a isso, Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 2: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Havia na cidade de Éfeso, quando Jesus falou essa palavra dirigida àquela igreja, um conformismo muito grande em relação à forma de vida dos moradores de Éfeso. Tudo parecia normal. Assim como na atualidade, as pessoas viviam como se Deus estivesse alheio ao que ocorre no dia a dia. A verdadeira doutrina havia sido deixada de lado em segundo plano. Era mais confortável viver um cristianismo liberal, sem restrições e sem proibições, como as pessoas querem viver na atualidade. Muitas igrejas não têm mais a Bíblia Sagrada hoje como a maior revelação de Deus. Proferem profetadas, visões e sonhos de barriga cheia, pregações vazias da mensagem da cruz de Cristo e cânticos copiados de músicas profanas. Quando Jesus se dirigiu em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, à igreja na cidade de Éfeso, quem quisesse professar o nome de Jesus era perseguido e lançado às feras para servir de alimento a elas e de espetáculo aos que presenciavam os atos de martírio. Apesar dos fartos relatos históricos e do exemplo triste da nação de Israel, as pessoas têm fechado os olhos ou ignorado os fatos e repetem os mesmos erros, os mesmos enganos, as mesmas estratégias que afastam as pessoas da comunhão com Deus, por isso estão morrendo espiritualmente. As pessoas estão fracassando na base da vida cristã e precisam ser reavivadas por Deus. Assim como ocorreu na vida da nação de Israel, na atualidade Deus tem convocado a humanidade, em especial a igreja, para um reavivamento espiritual. Isso mesmo, em pleno século XXI, o século da hipermodernidade, mas que também tem sido o século da decepção espiritual, moral e emocional. Quem pensa que não precisa de um reavivamento, de ter a vida mudada na presença de Deus, é que mais precisa. Agora, a pessoa que mais deseja é porque ela vê Deus como fonte inesgotável de vidas física e espiritual. Não atrapalhe o sobrenatural de Deus na sua vida se apegando às coisas humanas e naturais. Pare de contar as glórias do passado. Tem águas mais profundas, águas vivas, águas espirituais para você, como igreja, adentrar, mergulhar nelas. Comece a se preocupar como Deus te vê e não como as pessoas te vê, porque as pessoas te vê por fora, mas Deus te vê, contempla o seu coração, como também contempla o seu exterior. Veja o que está em Isaías capítulo 52, versículos 1 a 3. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. A primeira questão colocada por Deus aqui em Isaías capítulo 52, versículo 1, foi a de que Sião precisava despertar, precisava reunir forças. Em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 26, Jesus propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio ele só foi semeado no meio do trigo porque os homens responsáveis pelo campo no qual o trigo foi semeado, eles dormiram. E como o joio foi semeado depois do trigo, e como ele se parece muito com o trigo, ele cresceu de forma camuflada, escondida no meio do trigo. A ausência de vigilância espiritual das pessoas tem provocado danos na seara de Deus, que é a alma humana, à semelhança do que ocorreu com a nação de Israel. O inimigo tem semeado joio, falsas doutrinas, costumes pagãos contrários à vontade de Deus, paganização do evangelho, práticas nocivas à vida cristã, inversão de valores, banalização do sagrado e tem levado muitas pessoas a óbito espiritual, ao cativeiro espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo alerta: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, a parábola das 10 virgens deixa claro que não se pode ter azeite apenas nas vasilhas, é preciso ter azeite de reserva, é preciso ter azeite extra. As virgens loucas, chamadas de imprudentes, elas pegaram as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo e tiveram que retornar aos mercadores para comprar azeite, pois o azeite que tinha nas lamparinas acabou, elas não haviam levado azeite de reserva. Isso fala de decisões tomadas passado da hora, de falta de iniciativa e de sensibilidade espiritual, de falta de vigilância espiritual, do risco de se acomodar, de achar que já fez até além do que a pessoa devia ter feito na vida espiritual. Assim como aquelas virgens imprudentes não puderam acompanhar o noivo, muitos cristãos, apesar de estarem na igreja e de dizerem que estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus, o retorno do noivo, caso não tome uma atitude de se ajustar espiritualmente, não poderá acompanhá-lo quando ele arrebatar, raptar a noiva, a igreja para bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento da igreja, ainda haverá oportunidade de salvação, de adquirir azeite espiritual. Só que as pessoas vão ter que amargar a decepção da impossibilidade de entrar nas bodas do Cordeiro e terão que passar por maus momentos na terra durante a grande tribulação, sob o domínio do anticristo e do falso profeta, que serão as maiores autoridades na terra após o arrebatamento da igreja e estarão possuídos por Satanás. A segunda questão colocada por Deus através do profeta Isaías, em Isaías capítulo 52, versículo 1, foi a de que Sião ela estava despida por aceitarem incircuncisos, desobedientes e imundos, pessoas imorais, vivendo e convivendo no meio dela. Havia um conformismo e conivência em Israel a ponto de aceitar incircuncisos e imundos convivendo harmoniosamente entre eles, participando de rituais religiosos de Israel, disseminando e também incentivando práticas imorais e práticas pagãs. Espiritualmente, Sião estava despida. Sião estava sem condições espirituais de se apresentar diante de Deus e também da sociedade de sua época. Sião é uma representação da igreja de Cristo na terra e o revestimento do Espírito Santo para a igreja, para o cristão, é fundamental, é indispensável para a sobrevivência da igreja na terra em comunhão com o Senhor, para testificar do Senhor e ganhar almas para Ele. O revestimento do Espírito Santo para a igreja é o único condicionante que dará o conforto para a igreja se apresentar diante de Deus e também se apresentar diante do mundo como uma igreja santa, imaculada, aguardando o retorno do noivo. Se a igreja continuar vivendo de forma conformista e conivente com o mundanismo, nunca terá condições de evangelizar o mundo, de ganhar as pessoas para Cristo e de ajudá-las por meio do ensino das Escrituras Sagradas para elas se apresentarem diante de Deus no arrebatamento da igreja. Além disto, se a igreja viver de forma conformista e conivente com o mundanismo, a própria igreja, tanto a igreja coletiva quanto a igreja individual, não terá condições de participar do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A terceira questão colocada por Deus por meio do profeta Isaías, em Isaías capítulo 52, versículo 2, a parte A, é que Sião precisava sacudir o pó. Pó contamina, denota desleixo, tira o brilho e ofusca a glória de Deus na vida humana. Não basta saber que a situação está feia, que a vida espiritual esteja contaminada. É preciso sacudir o pó para que a glória de Deus seja vista em sua vida. A limpeza espiritual inicia com a retirada do pó. É o momento de sacudir o pó e mergulhar no reavivamento oferecido por Deus à igreja para viver um tempo novo. A quarta questão colocada por Deus em Isaías 52, versículo 2, a parte B, é: Sião precisava levantar e tomar assento. A ideia transmitida na frase levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, é que Jerusalém ela estava prostrada, Jerusalém estava caída no pó. E Deus, vendo-a naquela triste situação, ele ordena que ela se levante, que saia do lugar errado e tome o assento no lugar que Deus havia reservado a ela.
A mesma coisa o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja na sua coletividade, mas também na sua individualidade, a igreja da atualidade. Levanta-te, saia do lugar errado, tome assento no lugar que Deus reservou para ti. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, disse Jesus, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Levanta-te dentre os mortos, levanta-te, põe-te de pé, que o Senhor quer falar contigo. Levanta-te e sai para o vale, se humilha, se coloque na dependência de Deus, que Deus falará contigo. A quinta questão colocada por Deus por meio do profeta Isaías está em Isaías 52, versículo 2, a parte C. Sião precisava soltar as cadeias do pescoço. Cadeias fala de escravidão, de estar sob o domínio involuntário de alguém, de estar privado de liberdade. Israel estava presa em práticas fora da vontade de Deus, havia se misturado com os povos pagãos e envolvido em suas práticas, havia se tornado infiel à vontade de Deus e somente ela mesma, somente a nação de Israel poderia tomar a iniciativa de soltar as cadeias do seu próprio pescoço. O que é que tem te feito prisioneiro do mundo? O que é que tem te tornado um escravo, dominado pelas coisas do mundo? São os vícios, a imoralidade sexual, a infidelidade ao Senhor, infidelidade familiar, dinheiro, posição social, emprego, amizades que andam fora da vontade de Deus, músicas profanas, lazer desregrado, egoísmo, vaidade, o relaxo espiritual. O que é que tem te tornado prisioneiro? Ainda que Deus queira te libertar, te reavivar para que você experimente um novo tempo, somente você pode tomar a iniciativa de soltar as cordas do teu pescoço, de mudar de vida, de mudar de direção. Ainda que Deus queira e tem poder para te levar para o céu, se você deixar de decidir, de tomar a iniciativa, de lutar para ganhar o céu, Deus não vai te obrigar a estar na eternidade com Ele. O que é para você fazer, Deus não fará por você, pois além de Deus respeitar seus limites, Ele respeita suas decisões, Ele respeita sua vontade, suas escolhas pessoais, ainda que elas sejam equivocadas e contrárias à sua vontade. A sexta questão que Deus coloca por meio do profeta Isaías à nação de Israel, em Isaías 52, versículo 3, e que me manda colocar a você, que é a igreja do Senhor na atualidade, é que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Isaías 53, 3 diz, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Para ser reavivada por Deus, recolocada no lugar de onde Israel nunca deveria ter saído, a nação de Israel só precisava aceitar a vontade de Deus para a vida dela. Essa mesma questão cabe à igreja da atualidade, cabe a cada cristão. Precisa aceitar a vontade de Deus para a sua vida, para que haja reavivamento, para que Deus honre os cristãos e os façam prosperar no centro da sua vontade, no lugar de onde o cristão nunca deveria ter saído ou nunca deva sair. Basta aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ser frio ou quente espiritualmente é uma questão pessoal do cristão, é uma questão pessoal da igreja. Cada pessoa decide por si, mas o que ninguém pode reclamar é que Deus não esteja sempre lhe oferecendo aquecimento neste mundo que é uma espécie de geladeira espiritual. Os resultados que você vai colher na sua vida vai depender de suas escolhas, de suas atitudes, de sua decisão pessoal. E a palavra de Deus, a palavra final de Deus a respeito de você, quanto à concretização da sua salvação, essa não é você que vai dar, é Deus. Vai depender das suas escolhas, vai depender das suas atitudes, das suas decisões pessoais. Então aceite ser reavivado por Deus. Em nome de Jesus, aceite essa palavra de Deus ao seu coração. O conselho do sábio Salomão é: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. De tudo que se tem ouvido, o fim é, prossegue Salomão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
A palavra do profeta Isaías, em Isaías 52, versículos 1 a 3, ela é atualíssima, precisa seriamente ser levada em consideração e colocada em prática para que haja reavivamento espiritual, para que cada cristão experimente um novo tempo em sua vida. Após o reavivamento provocado pelo cativeiro assírio e babilônico na nação de Israel, dividida em reino do norte e em reino do sul, nos quais os hebreus reconheceram de fato que eles precisavam se voltar para Deus para serem reavivados, restaurados, a começar da reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, já houveram intensos ataques e mesmo Israel, sendo uma pequena nação, tem sobrevivido a diversos bombardeios de mísseis e as perseguições por meio da Organização das Nações Unidas, aparelhada pelos inimigos de Israel. Até hoje Israel sobrevive e a Bíblia diz que o remanescente será salvo pelo Messias glorioso. Não tente maquiar a sua situação. Se deixe ser reavivado por Deus sem a necessidade que você passe por algum tipo de cativeiro espiritual, emocional, físico, financeiro ou familiar. Desperte, reúna forças, clame por ajuda divina. Perceba o risco da nudez espiritual provocada por adaptações aos costumes mundanos, pela prática de vida cristã mundanizada, pela falta de sensibilidade espiritual, pela conivência com o pecado, pela falta de prazer em adorar e cultuar ao verdadeiro Deus, pela ausência de vida devocional com leitura bíblica, oração e jejum, pelas más companhias que corrompem os bons costumes. Sacode o pó que está te contaminando, que está ofuscando a glória de Deus em você. Levanta-te e tome assento no lugar que Deus tem reservado para ti. Tome iniciativa, solte as cadeias que estão no teu pescoço, que estão te dominando e te obrigando a se distanciar da comunhão com Deus. Se ajuste, se adeque à vontade de Deus para a sua vida, pois ela é a melhor coisa que pode te acontecer e que te habilitará a estar preparado, preparada para o eminente arrebatamento da igreja. O reavivamento é o chamado de Deus para a sua vida e você precisa desejar, precisa buscar e precisa se esforçar para que ocorra na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco essa vida diante do Senhor e te peço, Espírito Santo de Deus, desperte o desejo neste coração para que ele busque o reavivamento espiritual, para que ele possa se despertar, estar na tua presença e ser reavivado pelo Senhor, para que ele possa, meu Deus e meu Pai, ter a bênção do Senhor sobre a vida, ter a proteção do Senhor sobre a sua vida. No nome de Jesus de Nazaré, alcance essa pessoa onde ela está agora, na situação em que ela está, e tenha misericórdia desse coração, tenha misericórdia dessa vida, reaviva pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, prossiga a sua vida na paz do Senhor.